Agora sim, Paulinha, conta pra gente o que muda aí nesse novo Oscar. Olha, muita coisa, mas é só em 2024, então os estúdios, produtoras vão ter aí um certo tempo para poder se adaptar. Então, isso é para a categoria de melhor filme, né? Então, não é para todas as categorias, mas óbvio que é a principal categoria do Oscar, né? Então, quem faz um filme não pensando em se enquadrar nessa categoria? Então vamos lá, porque tem que obedecer a 2 de 4 critérios. Não precisam ser os 4, então, atendendo a 2, você já está apto aí a receber a indicação. Então, o primeiro, ter membros de minorias como negros ou latinos em papéis de protagonistas ou coadjuvantes, ou 30% do elenco composto por grupos pouco representados, ou narrativa principal focada nestes grupos. Esse seria um primeiro. Segundo, ter um número determinado de membros de grupos pouco representados, como mulheres ou pessoas com deficiência, em cargos de liderança, ou 30% da equipe geral formada por membros destes grupos. Terceiro ponto, oferecer cargos pagos de estágio ou de aprendizado para membros de grupos pouco representados nos estúdios, distribuidoras e produtoras, além de vagas de oportunidades de desenvolvimento de habilidades e de treino para membros desses grupos em cargos menores na equipe de produção. E aí a quarta ali que você pode atender, né? Tem que pegar 2 dessas, gente, não são todas, tá? Ter cargos de liderança nos estúdios e ou produtoras preenchidos por membros de minorias ou grupos pouco representados nas equipes de marketing, distribuição e ou publicidade. Então, vamos lembrar que a partir de 2022 serão sempre 10 indicados na categoria de melhor filme. A partir de 2024 passam a valer essas normas da diversidade, tendo que atender até 2 delas. E para o ano que vem, o Oscar do ano que vem, acontece em 25 de abril, numa edição flexibilizada em relação ao lançamento do filme, né? Filmes que não chegaram aos cinemas e foram direto para o streaming poderão concorrer devido à pandemia do coronavírus. Mas essa questão agora da representatividade, esse novo padrão, digamos assim, está polemizando bastante. Muitas pessoas se perguntam como isso vai ser fiscalizado, né? Quem é latino de fato, quem não é. São discussões que eu acho que o Adrilles não quer ter, o Joel também não deve ter opinião. Acho que vai ser bem tranquilo aqui no Morning Show. Muito bem. Adrilles Jorge, quais são os seus sentimentos diante desse anúncio? Pavor. Tá vendo? Quem fala que é teoria da conspiração, olha aí a ditadura das políticas identitárias. Eu vou realicerçar o que a Paulinha falou. O protagonista do filme tem que ser de um grupo subrepresentado e 30% de papéis secundários tem que ser distribuídos entre minorias e que abordem os problemas que rodeiam essas comunidades como tema principal da obra, entre eles de mulheres, deficientes, grupos LGBT. Isso não é censura, é pior que censura. Isso é condução. Não tem que ser, né, Adrilles? Calma, é só o Oscar, É uma das opções. Isso é condução. É uma das opções que você pode se enquadrar. Isso é condução coercitiva da arte. Você está orientando uma obra de arte, orientando um roteirista, um diretor, a fazer e a levantar uma tese e a encampar um princípio de vida. Ou seja, isso é um estado subliminar de um autoritarismo abjeto, pseudo-progressista, e aí é pseudo mesmo, não tem nada de progressismo, a forçar uma política identitária de cima para baixo, sem respeitar a liberdade do artista. Não é, a questão de quem é negro, quem é latino, quem é trans, isso é uma questão de só menos importância. A questão é que, ao priorizar certos grupos étnicos ou sexuais da sociedade, você cria o pior dos mundos, que é um preconceito reverso. Ou seja, quer dizer, se você tem que falar bem de negros, de latinos, de mulheres, de trans, em toda e qualquer obra de arte, você tem que necessariamente colocar no papel de vilão ou de pessoas com caráter ambíguo e tosco, pessoas que são brancas, heterossexuais, que nascem brancas, heterossexuais, que não são miseráveis. Coitado do Paulo Matias, não é isso que tá vai falando, ser um vilão né? eterno. Adri, é uma das coisas mais Você tem que ter essas absurdas. pessoas representadas no filme, não que elas necessariamente Mas isso é uma coisa do
mocinhas ou vilões. Você não pode impor isso. Você tem a obrigação de estabelecer o problema dessas pessoas. Quer dizer, então, que um negro, um latino, um homossexual, uma mulher, nunca pode ter um problema de caráter. Você tem que sempre focar nos problemas que aglutinam esses subgrupos. Não se promove justiça ou equidade social de cima para baixo, impondo valores normativos. Você está simplesmente colocando pessoas no lugar de vítimas preferenciais que possam e podem e vão atacar outras pessoas, porque essas vítimas preferenciais têm a prerrogativa de não sofrer nenhum tipo de represália e massacrar outras pessoas. É a arte em nome de um conceito espúrio, globalista, pseudo-progressista, que quer atacar a própria liberdade de expressão e anula o próprio conceito de arte. Isso é as coisas mais absurdas Adriles, que eu já vi na história do Morning Show. Você vai deixar? Nossa senhora. Você é vilão, fica quieto. Você é branco, heterossexual, fica quietinho. Eu não com isso, mas o Adriles misturou um pouco de coisas aí. Pelo amor de Deus. Ele colocou que precisam ser sempre retratados de forma positiva. Isso É o não que vai tá acontecer. aqui nas normas. Mas eu acho assim, isso é uma É o que já das coisas. acontece. Se o filme tivesse tema, por exemplo, ele já cumpriu uma. Teria que cumprir uma segunda. Eu não gosto também dessas normas, Adriles. Eu acho complicado. Eu acho bem complicado. Eu acho que nem sei se tem produtoras aptas a colocar isso em prática efetivamente. Mas eu acho, por exemplo, muito fácil oferecer cargos pagos de estágio ou de aprendizado para membros de grupo pouco representados nos estúdios, distribuidoras e produtoras. Seria já um que todo mundo poderia já cumprir. Porque é legal, não é? Estágio pago para pessoas que talvez tenham menos oportunidade, estão menos representadas nessa indústria. Não acho difícil de cumprir. Como é que você vai identificar quem é negro e quem é latino? Isso que eu ia perguntar. Quem vai fazer a fiscalização dessa história? Não estou falando que não há problemáticas disso. Acho que há muitas, tudo isso. Como é que vão supervisionar? Tem como burlar? Quem é que vai mandar? É uma burocracia a mais? Eu acho que tem inúmeros problemas. Eu também não gosto disso daqui, você tá? Não acho que é um mundo ideal. Peraí. Mas o que o Adriles falou, ele misturou um pouco. Não pode ter LGBT fazendo vilão, que não pode ter não sei o quê. Isso aí acaba acontecendo isso, Paula. Não foi falado. Você impõe uma condução coercitiva subliminar na obra de arte. O cara vai ficar com medo de colocar um gay vilão. O cara vai ficar com medo de colocar um branco vilão. Porque você é obrigado a focar nos problemas que rodeiam essas minorias. Isso é condução coercitiva, é pior que censura. É você adestrar o roteirista, adestrar o artista. Perdão, Paulo, eu fiquei muito puto. Eu sei, é porque ele tá assim, muito bravo você hoje. tá muito... Você é branco, hétero, cale-se, você é vilão, você é vilão. Eu não sei, a energia do Adriles, essa semana tá estranha, tá estranha. A gente vai descobrir o que aconteceu. Com quem ele tem andado, hein, Paulo? Não, Paula, o negócio Joel. tá esquisito, tá estranho. Energia diferente, voltou do feriado de uma outra maneira. Mas, Joel Pinheiro da Fonseca, a pergunta que eu queria te fazer, meu querido amigo, é o seguinte: quem vai fiscalizar? Você faz ideia? Não sei quem vai fiscalizar, eu vou até tratar disso, mas eu queria começar com... Eu vou distinguir duas coisas. Primeiro, notando que eu achei que eu e a Adriles fôssemos concordar totalmente nessa. Mas ele chutou o balde de uma forma tão exagerada ali, tão espalhafatosa, que não. Peraí, Adriles. Censura não é. O Oscar é um negócio privado, uma premiação privada, que quem quiser concorre ou não, ele tá fazendo essas regrinhas dele e, enfim, quem quiser faz ou não. Ninguém tá sendo obrigado a fazer filmes dessa maneira. Agora, e esse é o ponto que a gente vai concordar, que isso tem a ver com a qualidade artística do filme? Que essas regrinhas bem intencionadas têm a ver com a qualidade de uma arte? Nada. São critérios totalmente alheios, ligados a causas sociais do nosso mundo aqui fora da criação artística e que estão se sobrepondo à avaliação do mérito e da qualidade das obras. A imensa maioria dos filmes que eu mais gosto talvez não passassem por isso. Alguns filmes, eu adoro aquele diretor italiano Sergio Leone. Não tem uma mulher nos filmes do Sergio Leone, quase. E, no entanto, são obras de arte, são geniais, assim, enfim. Poderoso Chefão, são regras que não se aplicam para grandes obras do cinema, né? Então, esse é por um lado. Você cria qual risco aí? Você cria o risco seguinte: cada vez mais as produtoras, os diretores vão fazer filmes para pegar bem e para ganhar Oscar. Então tem a minoria aqui, a nossa direção é essa, a gente contratou um latino para fazer não sei o quê. E o filme tem uma causa super importante, porque fala das lutas das minorias, não sei o quê. Cada vez mais você vai premiar filmes pelos valores que eles trazem, pelas causas que eles representam e não pela qualidade em si. Aqueles filmes que são lindinhos na hora, mas depois todo mundo também esquece, não tem relevância artística nenhuma, né? Eu lembro da citação, adoro aquele
daquele escritor modernista francês, o André Gide. É com os bons sentimentos, é com os belos sentimentos que se produz a má literatura. Lembre-se dessa regra. Okay. Agora, eu vou dar o outro, peraí, Paulo, só para arrematar. O outro lado, o Oscar não é bobinho também. Eles querem passar a mão na cabeça do progressismo, mas eles não querem se tornar irrelevantes. Portanto, se vocês verem bem o que a Paulinha mencionou, a primeira das regras, nossa, realmente é pesado, hein? Botar atores, representativos de minorias, causas de minorias, histórias de minorias, vai mudar tudo. Mas daí nas regras finais, eles têm esperteza. São as regrinhas para inglês ver. Contrate estagiários de minorias para fazer alguma coisinha lá no estúdio que você já se adequou, cara. Então, também, ao mesmo tempo que essas regras carregam a intenção de mudar tudo, elas trazem em si a portinha para você não mudar nada. Ok. Esses caras são Peraí, Adriles, espera que o Vini pediu antes. Vamos lá. É muito simples. Você não precisa fazer uma dramatização envolvendo grupos minoritários. Mas se você não fizer essa dramatização de grupos que envolvam minorias, você precisa, no mínimo, ao menos, colocar, englobar essas minorias nas produções dos filmes. É isso que o Oscar está dizendo. Eu estou achando, assim, um exagero muito grande nessa discussão. Tem 4 opções, você precisa seguir 2. Você não precisa fazer um filme que fale só sobre minorias. Mas se você não fizer, você coloca essas pessoas nas produções para ter um equilíbrio um pouco maior. Então, eu não acho que vai afetar tanto assim, vai ter um tempo para que se adapte à indústria. Não são todos os filmes que são feitos para Oscar, é importante dizer isso também. Tem muitos filmes aí que são feitos apenas para conquistar bilheteria. Agora, aqueles que forem para o Oscar vão ter que se adequar nessas pequenas regras. Agora é o seguinte, claro, se a gente estivesse no mundo ideal, no mundo em que todas as pessoas tivessem oportunidades iguais, isso nem precisaria existir. Mas nós não estamos. Vini, você não tem que impor nada, rigorosamente nada, numa obra artística. A obra artística é o terreno da plena liberdade. E é muita ingenuidade não achar que o Oscar, que é a maior premiação consagrada da indústria do cinema, isso não vai afetar todas as produções. A própria Netflix, que tem uma premissa progressista, já tem. Se você não faz parte dessa ideologia, dessa ideopatia pseudo-progressista de alavancar minorias étnicas, sexuais, transgêneros, etc., você está fora da produção. Ou seja, você corta, você poda o talento e a liberdade de expressão do artista na raiz. Isso é muito sério, vocês estão minimizando um problema que é terrível, é condução coercitiva da arte. E quando você conduz um roteiro, uma direção, você absolutamente está castrando o artista. Isso é pavoroso. Muito bem. Não, mas existe um risco sério que o Adriles está trazendo aqui. Pavoroso. E é verdade, porque muitas vezes, por exemplo, a gente vai ter outros filmes que, por exemplo, podem estrear em Cannes, em outros festivais, né, em outras premiações, que talvez não tenham aí essas normas, que vão ser filmes bem analisados pela crítica, vão ser filmes muito bons e que, de repente, não vão se enquadrar para estar ali no Oscar. E quem disse que a crítica também não está tomada para essa ideopatia pseudo-progressista? Já está. É um conluio. Você pode relaxar agora nesse momento. Não relaxa, olhar para a câmera e prisão de ventre. O Oscar pode a obra. de fato, cair no ostracismo de uma coisa de ter filmes ali sempre politicamente corretos e nem sempre os filmes que estão causando e provocando o público e que tem... Para de falar um pouco, Adriles, meu Deus, amor! O Oscar pode começar a ter ali entre os seus indicados filmes que não são os filmes mais polêmicos, mais provocativos e filmes que têm espaço para serem lançados também em outras premiações e outros festivais. Isso é uma coisa que muita gente também está comentando, que com essas normas o Oscar, o tiro pode sair pela culatra, digamos assim. Tomara. Tá querendo agradar, mas vai acabar ele perde uma relevância. lista de 10 filmes apenas politicamente corretos. Última frase, Paulo. Última frase. Se essas regras mudarem realmente alguma coisa, o Oscar vai perder relevância como uma premiação artística. Agora, a minha impressão é que aquelas regrinhas do fim ali abrem a porta para não mudar nada. O progressismo adora isso, mudanças simbólicas bombásticas, mas que no fundo, não mudam muita coisa no modo que as coisas são feitas. Eu acho que já mudou. Adriles Jorge, acho que você vai gostar. É a obra-prima da indústria do politicamente correto, é o Festival da Lacração. Exatamente. Muito bem.